REURB! Olá, corretor e corretora, seja bem-vindo ao episódio 28 do 0 ao 100K com a REURB. E nesse programa eu ensino o caminho para você, corretor de imóveis, a fazer 100 mil em até 6 meses sem depender de vendas ou locações. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis. Hoje eu vou fazer um resumão da REURB de forma clara para quem ainda tenha alguma dúvida sobre ela, tá certo? Então vamos lá, gente. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui no meu ar-condicionado, porque ele desligou sozinho. Mas vamos lá continuar. Bom, antes da gente entrar nesse assunto, né, eu vou falar por que a REURB surgiu. Por que, gente? Foi por causa das informalidades de diversos núcleos que existem aí pelo nosso Brasil, né? Duplos urbanos aí informais, tá? E o país ele vem sofrendo com esse problema social que impede aí o avanço tanto socioeconômico das comunidades, né, na verdade, que estão assim distanciados da população efetiva, até que também que elas não têm aquela implementação do direito à moradia e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porque todos nós temos nossos direitos, né? E isso tá lá, tem uma lei própria exatamente para isso, tá? E juntando essa lei federal que já existia, né? As pessoas, o Senado, eles conseguiram enxergar que as pessoas que vivem em situação precária, sem um saneamento, né? Ou outros tipos de direitos que a pessoa humana tem, eles levaram lá para o papel e graças a isso eles trouxeram também essa lei aqui dentro da REURB. Por quê? Porque a moradia é um direito de todos, certo? Então, eu quero enfatizar um detalhe que nada mais é que a realidade, tá? No passado, o município meio que fechou os olhos para essas irregularidades. E por que eles faziam isso? Claro que era, né, para não perder votos. Pensa comigo. Se ele fosse na casa daquele morador irregular e mandasse ele derrubar a casa porque não estava construído como devia, ou então por falta de algum licenciamento, o que você acha que iria acontecer com esse prefeito? O óbvio, né? Que ele iria perder o voto daquela família inteira, né? E olha, ainda posso dizer mais, ele ainda poderia ser taxado como um prefeito que, em vez de resolver um problema, né, um problema ali daqueles moradores, ele vai lá e tira a casa dos trabalhadores. Então, tá explicado, né, gente? Isso é uma possibilidade dele pensar melhor e fechar os olhos para essas irregularidades. E é por causa disso que hoje nós temos no nosso país esse problema de 30 milhões de imóveis irregulares. Na verdade, gente, o Brasil, isso é consideração minha, tá, gente? O Brasil, para mim, é terra de ninguém. Já começou lá com Dom Pedro I, veio, invadiu nossas terras e desde então essa cultura já existe, tá? É pessoas invadindo as terras um dos outros por aí. E a prefeitura acaba fingindo que não vê e nada sabia e nem como resolver. E essa bucha ia passando de prefeito para prefeito. Foi indo, né? E demorou muitos anos até que surgisse aí uma lei que cuidasse desses problemas. E foi aí que surgiu a lei da REURB, né? E para quem ainda não sabe
Qual é a lei da REURB? Vai ficar sabendo agora, que eu vou te contar. A lei da REURB é a 13.665 de 2017 e ela possui também um decreto, que é o 9.310 de 2018, tá? Então, são atualmente as duas principais leis que regem a possibilidade da regularização fundiária urbana das propriedades, tá? Então, as propriedades, ela tanto pode ser rural, como pode ser urbana, tá? Então, a lei, ela serve para todo tipo de área, APP, marinha, né? E por aí vai. Então, eles estabeleceram medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinada à incorporação dos núcleos urbanos informal e ao ordenamento territorial urbano, né? E dá a titulação aos seus ocupantes, né? Essa lei, gente, para poder dar essa documentação para esses ocupantes, eles determinaram ali que tinha que ter um limite de data, né? Então, pode ser regularizado até quando? Então, eles fizeram um marco temporal junto na lei, né? Então, vai ser regularizado imóveis, né, que o núcleo foi formado até 22 de dezembro de 2016, tá? Então, para ser realizado somente nessas situações antes dessa data. Então, foi feito isso para não incentivar novas irregularidades por aí, né? Então, por exemplo, podem ser objeto de REURB núcleos urbanos irregulares existentes em qualquer município, né? Então você já imagina a quantidade de moradias, comércios, indústrias, conjuntos habitacionais, condomínios horizontais, verticais, e não podemos esquecer dos condomínios mistos, que tem ali residenciais, comerciais, que tem loteamento, tudo num lugar só. Eu mesmo já trabalhei num lugar assim, tá? Que tivesse tudo num lugar só. Então, existe essa irregularidade ali mesmo, no seu município, tá? Por onde você passar, eu tenho certeza que você vai encontrar essas irregularidades por aí, tá bom? Deixa eu só beber uma água, gente, porque hoje o clima tá muito seco mesmo e resseca a minha garganta. Perdão. Vamos lá. Muitas pessoas, elas não fazem ideia, né? Mas tem muitas cidades por aí que tem em cerca de 50% de seus imóveis em situação irregular, tá? Pode pesquisar aí que vocês vão encontrar que a maioria das cidades, a metade dela tá irregular de alguma forma, né? Ou é clandestinamente ou irregularmente, certo? Então, a REURB, além dela representar, né, essa implementação do direito à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana, também é um grande instrumento para a alavancagem da economia local, né? Por quê? Porque possibilita a arrecadação do Estado, né, sobre o ITBI, sobre o IPTU, né? Porque assim que ele formaliza aquela propriedade, né, permitindo aos cidadãos e empresas o uso da garantia real em operações, né, como é que eu posso falar? Dessas regularizações, aí o que acontece? Ele vai ganhar ali uma valorização, ele vai ganhar ali uma segurança jurídica, ele vai ganhar ali um crédito, né, tanto para as empresas, casas, né, indústrias, galpões, todos eles vão conseguir se beneficiar aí, permitindo esse pagamento nas transações quando houver. Vamos dizer, o ITBI. O ITBI, toda vez que esse imóvel que já está regularizado agora pela REURB, ele vai ser um arrecadamento ali para o município. Né? E o cartório também acaba ganhando por causa da matrícula, né? Que vai ter as transações normais de uma matrícula. E o IPTU, que muitas casas por aí, gente, não pagam. E essa é a nossa realidade. Se você sair por aí, você vai ver um monte de gente falando que não paga IPTU.
Então o município ele deixa de arrecadar essas duas coisas, porque quando faz ali, né, uma compra e venda entre comprador e vendedor num contrato de gaveta, ele não passa pelo cartório. Então, se não passa pelo cartório, o município e o cartório não sabem que está havendo ali aquela transação, então ele deixou de arrecadar, entendeu? Deixou de arrecadar o ITBI, deixou de arrecadar ali uma averbação de uma matrícula que poderia ser feita, né? Ou um registro dessa escritura pública que foi feita de venda, né? E o IPTU dessas pessoas que viviam na informalidade. Então, eles acabam ganhando muito com essa regularização, tá? Como os moradores também ganham, claro. Gente, imóveis irregulares, eles não são aceitos como garantia pelo sistema de financiamento. Vocês sabem bem disso. Então, todo imóvel irregular, ele não financia. Então, fica aí, Paulinho, depois, se puder, falar um pouco sobre o uso do uso campeão via lei da REURB. Eu vou falar, tem uma parte aqui que eu vou falar. Então, fica aí comigo que você vai saber, tá bom? Aguarde só um pouco aí. Vamos lá continuar aqui. Então, eu falei, né, que tem a valorização, eles conseguem crédito para poder financiar, ou empréstimo também, eles podem usar esse imóvel como empréstimo, depois de regularizar, claro, né, gente, antes não dá. Então, veja, né, a REURB, ela resolve um problema tanto para o município quanto para os moradores, e no fim, todos ganham, certo? Então, os moradores vão ganhar com tudo aquilo que eu acabei de dizer, e também o que eu acabei de dizer sobre o município, sobre as arrecadações. Então, é um conjunto ali de pessoas que estão ganhando, certo? Então, por isso, eu acho que ambos os lados, com certeza, querem resolver essa questão. Eu quero aproveitar também, gente, tirar uma dúvida que as pessoas aí costumam, às vezes, me perguntar no chat, que acha que o município ele pode negar a fazer a REURB. Então, eu trouxe aqui para vocês, porque existe, tá, gente, normas previstas na Lei 13.465, onde o município é obrigado a seguir, tá? E por que tem isso? Porque é uma lei federal e eles têm responsabilidade civil quanto à situação ali daqueles moradores, tá? Então, na verdade, o município, ele até quer fazer essa REURB, né? Ele só não faz todos, gente, de todos os lugares, porque eles não têm verba para fazer tudo isso, porque tem um gasto para fazer. Se querendo ou não, é um gasto muito grande. E o nosso país, gente, a gente tem aí a metade dele irregular. Então não tem como fazer o município ir lá e fazer essa regularização dessa metade do país. Nem se eles quisessem, eles não iam ter a verba do mundo para conseguir fazer, certo? Mas, gente, quando eles fazem, que eles tomam essa iniciativa de fazer a regularização da REURB, quando parte dos municípios, eles têm que pagar. Então, eles vão ter que tirar dinheiro do caixa para fazer essas regularizações. Já quando a regularização partir dos moradores, porque sim, os moradores podem fazer a regularização, eles podem dar a iniciativa da regularização, tá? Aí, esses próprios moradores é que vão pagar pela REURB, tá? No caso do município fazer essa regularização, eles não pagam, quem vai pagar é o morador, então sai de graça para o município, certo? O morador que fica ali com o cargo de pagamento das pessoas que ele contratar para fazer ali o trabalho de REURB para eles. Mas se vocês parar para analisar, gente, não fica caro para esses moradores, tá? Não fica. É muito mais barato eles fazerem a REURB. Outro fato também que o município ele só faz REURB-S, tá? Que é para famílias carentes mesmo, onde as situações estão mais graves ou mais precárias, tá? A REURB-E, o município
não faz. Porque no caso da REURB, são já pessoas que têm um valor de renda maior do que essas pessoas aí em situação de precariedade. Nossa, gente, que palavrinha difícil, né? Meu pai do céu, não sei porque existem essas palavras no nosso dicionário de português. Mas vamos lá, gente, continuar, tô só brincando aqui, tá? Pra gente descontrair. Vamos lá. Tem outras situações também irregulares da cidade que pode ser regularizado pelo fluxo contrário, que eu falei agora para vocês, né, que são os moradores. Então, esses moradores vão pagar por esse projeto, lógico, vai sair do bolso deles e tudo, e é aí que a gente entra, né? O corretor, ele vai fazer essa regularização, vai prestar esse serviço para esses moradores, né? Nós, no caso, vamos levar essa opção que a gente já leva toda ali uma equipe para fazer os trabalhos que precisam ser feitos. E a gente ganha por isso, claro, né, gente? Você quer saber de uma coisa? Quando a gente leva para o município, ele, além de ficar agradecido, tá? Ele vai achar muito bom essa iniciativa. Sabe por quê? Porque o custo não vai sair do caixa deles mesmo, né? Vai sair do bolso do morador. E para o morador vai sair aí em torno de 4, 5 vezes mais barato para fazer a REURB do que uma uso capião, por exemplo. Então vamos lá, gente. A gente tem a uso capião, vou explicar aí a dúvida do meu colega, né? Que ele gostaria de saber como que funciona a REURB dentro, a uso capião dentro da REURB. Sabe aqueles lotes públicos, aqueles terrenos públicos? São esses terrenos que a gente acaba usando a uso capião dentro da REURB, tá? Vamos dizer, essas pessoas que moram em terrenos públicos, elas vão ganhar uma titulação diferente das pessoas que têm ali a posse daquele terreno particular. Tá? A titulação dessas pessoas, ela vai ter uma titulação onde ela vai ter ali a posse real e definitiva dela, né? Porém, ela não vai poder vender ou transferir esse imóvel por 5 anos, que é o prazo ali, um dos prazos que a uso capião tem, entendeu? Aí quando passar, digamos que é assim, fica meio que financiado, tá? A gente não faz um financiamento e o imóvel fica alienado ao banco, porém fica no nome do proprietário. A uso campeão da REURB é a mesma coisa. Ele vai ser o proprietário, mas é como se estivesse ainda alienado ali ao município, e depois de 5 anos ele retorna, né? Lá no cartório diz a lei que automaticamente ele transforma ali, dá baixa, como se desse baixa no financiamento, tá? Mas a gente sabe muito bem que o cartório, gente, não tem tempo para ficar olhando ali, né, os prazos de uma REURB com a titulação de direito de posse, direito real de posse. Então, eles não vão ter. Você acha que o cartório vai lembrar disso? Então, eu acho que a gente tem que avisar esse morador, né, e pedir para ele, né, olha, quando der 5 anos, você volta lá no cartório e pergunta se eles lembraram de quitar minha dívida com o município, porque esse imóvel agora é só meu. E eu posso vender, financiar, doar e fazer o que eu quiser, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse caso da uso campeão, só deixar aí nos comentários que depois eu respondo para você, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, eu queria dar um exemplo aqui da uso campeão que eu acabei não falando, né? Eu falei só como ela é dentro da REURB. Mas vamos fazer um exemplo aqui de uma uso campeão em diferença de valores para o proprietário, para aquele morador que vai regularizar pela REURB. Se ele tiver, né, que fazer essa uso campeão em vez da REURB, ele paga ali 10% aí mais ou menos só de advogado. Fora os outros
profissionais que ele vai precisar ali na uso capião, uma ata notarial, que é obrigatório fazer. Sem ata notarial não tem uso capião, não tem transferência de matrícula, certo? Então ele vai ter um gasto muito maior, porque só o fato que ele paga ali para esse advogado, ele já sai perdendo um pouco. Já na REURB não, ele vai pagar 4 a 5 vezes menos que se ele fosse fazer pela uso capião, tá, gente? Então você percebe que é aí quando eu falo que todo mundo ganha, tá? E é aqui que eu falo também que é onde o corretor entra, porque digamos que você chegue nele e faça essa comparação para ele, né? E mostra que um é mais barato que o outro, com certeza o morador vai querer fazer o mais barato. E aqui você ganha por quantidade, tá, gente? Então, além de você ser aí esse representante daquela comunidade que você vai, né, captar esses moradores para fazer o projeto e depois levar para a prefeitura, você vai ser muito bem reconhecido aí nesses bairros, tá? E falando de projeto, né, vamos continuar aí nosso beabá da REURB, que é para vocês entenderem. Então, depois que você fez esse projeto todo, você vai levar ele para o município. A secretaria aqui em São Paulo é a SEAB, né? Secretaria de Habitação. Mas tudo que for em questão de urbanização aí na sua cidade, se você procurar pelo site da prefeitura e entrar em alguma coisa que tenha falando sobre urbanização, se não estiver falando sobre a REURB ou uma secretaria de habitação, procura por esses nomes assim mais ou menos parecidos que vocês vão encontrar, tá, gente? Sempre tem notícia falando aí nos sites da prefeitura sobre esse tipo de regularizações ou irregularidades pelo nosso país, tá, gente? E vamos falar agora o papel, né, dessas secretarias de habitação depois que elas recebem esse projeto na mão delas, né? Então a gente já entregou, a gente vai receber ali um número de SEI, aqui em São Paulo é chamado de número de SEI, não sei aí na sua cidade qual o nome seria, mas legal você perguntar ou então dar uma investigadinha aí na sua cidade para saber, tá? Aí o município, ele vai fazer toda a parte dele, então ele vai ter que fazer um levantamento de infraestrutura naqueles bairros, né? Quando a gente entrega esse projeto, que já sabe, a gente já vai falar nesse projeto, que tem ali o saneamento básico que precisa ser feito, um asfalto, uma energia elétrica, né? Água, rede de esgoto, esse tipo de coisa. E a gente mostra lá pro município que estão precisando dessas coisas. E quando eles forem implementar essas melhorias, talvez eles até possam fazer ali uma creche, um posto de saúde, né? E todas as necessidades que aquele bairro precisa, né? Que na verdade, gente, isso é o básico que eles deveriam fazer, né? A gente nem precisaria pedir. Mas eles acham muitas vezes que nós estamos fazendo um favor, e na verdade não é. Eles não estão fazendo favor para ninguém, isso é obrigação mesmo de ser feito, tá? Todo lugar tem que ter um mínimo de estrutura possível. As pessoas merecem, tá, gente? Não é só pessoas ricas que merecem, os pobres também merecem, certo? Vamos lá, a gente paga imposto para isso, você concorda? A gente paga imposto para ter direito a isso. E voltando aqui no nosso beabá da REURB, que às vezes eu acabo, né, falando demais. Conforme entrou o requerimento lá, né, que fez todo já esse saneamento que precisa, a gente já mostrou para ele vai classificar a REURB, né, se vai ser uma REURB S ou uma REURB E, não sei se eu falei no começo para vocês, mas a REURB S são para pessoas, né, de baixa renda e a REURB E são para pessoas com renda maior ali, que falam, cada município tem um valor de renda aí, que eles falam de... Deixa o nosso amiguinho motoqueiro passar aqui, certo? Então vamos lá. Então, depois dos procedimentos necessários que o município precisa dar lá dentro da secretaria, eles vão entregar a CRF, que é o Certificado de Regularização Fundiária, que foi aquilo que eu falei para vocês. Essa CRF, né, ela é onde vai constar a titulação de cada morador. Então, como eu havia dito, quem tem... ai, gente, tem uma mosquinha aqui.
Quem tem um imóvel público, ele vai pegar um tipo de titulação, e quem tem um imóvel privado vai pegar outro tipo de titulação, tá? Então eles vão pegar essa CRF com essa titulação descrita, falando se ele ganhou a gratuidade da REURB ou não, porque tem as duas, né? A REURB-S e E, você pode encontrar as duas REURB no mesmo bairro, então vai ter as classificações diferentes para as pessoas conforme a renda delas lá naquele núcleo, certo? E depois que essas pessoas pegam esse certificado, eles vão lá no cartório de registro de imóveis, né, para receber a matrícula deles. E assim vai ser finalizado esse projeto, né, esse projeto desse bairro, e a gente parte para o próximo. Né? E assim a gente vai fazendo outros e outros e sempre fazendo a mesma coisa, tá? Então, gente, por isso eu quero que vocês entendam o grande benefício para você, corretor, tá? Vamos analisar. Existia um problema sem solução. A REURB veio para solucionar. Só que os moradores ainda não sabem que essa solução existe. E você pode ser o protagonista nesse papel, levando essa solução para eles. E ainda, gente, ser muito bem remunerado por isso, né? Então, a gente pode considerar aí o impacto da REURB na estabilidade financeira da gente. Verdade. Ao contrário das vendas, que podem ser imprevisíveis às vezes, né, pessoal? Digamos a verdade. O processo de regularização fundiária, ela pode garantir uma renda recorrente pra gente, para você, tá bom? Imagine que, em vez de depender de uma ou duas grandes comissões por ano, você possa ter aí um fluxo constante de clientes que precisam do seu serviço para regularizar seus imóveis. Então, isso significa não só mais segurança, né, mais previsibilidade aí, claro, mais dinheiro para o nosso bolso. Então, o que vocês acharam? Acredito que hoje uma aula foi bem bacana, né, gente? E por isso que eu quero dar uma recapitulada aí com vocês o que a gente viu até aqui, certo? Então, eu mostrei para vocês algumas irregularidades, como elas surgiram aqui no Brasil, né? E que dessas irregularidades nós temos 30 milhões de oportunidades para trabalhar e para regularizar, né? Falei para vocês agora, vocês já conhecem a lei e o decreto marco temporal da REURB e também que ela é bem clara quanto à participação do município nessas regularizações, né? Falei para vocês que existem as duas modalidades, que é a REURB-S e a REURB-E. E o melhor eu deixei aqui para o final. Você também viu quais são os benefícios para o município, para os moradores e principalmente para você, corretor de imóveis. Sim, trabalhar com a REURB, é claro, né, gente? E é por conta disso, gente, que eu quero fazer um convite aí para você, né, para você, corretor, nos dias 23, 25 e 26 agora de setembro, eu vou fazer um evento da Semana do Corretor 100K, onde eu vou mostrar o caminho para você, corretor, fazer 100 mil em 6 meses sem depender de vendas e locações. Então, gente, não perca tempo, clique aí esse cadastro, o link tá lá na minha bio, tá? E se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com outro corretor que também pode aí se beneficiar com todo esse conteúdo que eu disse aqui hoje. Na semana que vem, a gente vai ter live de aquecimento. Então, as lives de aquecimento vai ser todos os dias, tá? No mesmo horário, às 19 horas, que vai ser nossa semana do corretor 100K. Então, gente, é isso por hoje. Fique ligado aí nas comunicações que a gente vai fazendo. Se você já tiver lá clicado na minha bio e tiver já no nosso grupo, você vai ficar aí a par de tudo que a gente vai apresentar na semana que vem, tá bom? Então, fique com Deus e até segunda.